E aí, pessoal, hoje eu vou falar de um tema super interessante para quem faz muita atividade física, principalmente para quem pratica mais de um esporte por dia ou faz 2 treinos por dia ou está no meio de uma competição, um torneio com várias partidas em sequência. Fica até o final do vídeo que você vai entender como você vai se recuperar melhor entre uma partida e outra, entre um treino e outro. A gente vai falar do recover, ou recuperação entre as atividades, ou ainda o pessoal chama de desaquecimento. Muito se fala sobre o aquecimento, a importância de aquecer antes de atividades, mas também se fala no desaquecimento. Será que o desaquecimento funciona? A gente sabe que o aquecimento funciona. Principalmente na minha idade, a gente percebe que quando a gente não faz um bom aquecimento, o corpo está muito rígido, está difícil de começar o exercício e só depois do primeiro, segundo quilômetro começa a ficar gostosa a corrida porque o corpo está meio duro. Mas o desaquecimento também tem seu valor. E eu estava estudando exatamente essa semana artigos científicos que falavam da importância do desaquecimento, ou melhor, a relevância do desaquecimento. Porque sem dúvida a gente aquecer o corpo antes da atividade física faz bem. Isso é uma coisa muito fácil de perceber. Porque você está preparando o seu corpo, suas articulações estão lubrificando para começar o exercício, seus músculos, você está preparando os seus músculos para receberem uma carga maior. Então assim, a gente não precisa de um estudo científico que mostre a importância do aquecimento, porque a percepção é que o corpo precisa de um bom aquecimento. Se ele vai diminuir as chances de lesão ou não, isso é uma outra história, mas a percepção das pessoas é que o aquecimento é muito importante quando elas fazem. O mesmo ponto que eu trago aqui em relação ao desaquecimento, porque esse estudo que eu li específico, ele é uma revisão bibliográfica e é bem interessante as ideias que ele traz e a discussão que ele traz, não tanto o resultado do estudo, porque o resultado em si traz a mesma dúvida que a gente tinha no começo do estudo. Muitos estudos fazem isso, trazem muita informação, é interessante ler, mas no final você não responde uma pergunta, você fica com uma nova pergunta na cabeça. O que eu vou trazer aqui para vocês é a ideia que me ficou de mais importante sobre esse estudo, que tem tudo a ver com a orientação que eu vou passar para vocês até o final desse vídeo. Então fica até o final e já segue o canal para ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas. Em relação a esse estudo, o que ele demonstra para a gente, em alguns momentos ele fala da importância que o desaquecimento tem em limpar o lactato, o ácido lático que está circulante no seu corpo. Todo mundo acha que o ácido lático é aquilo que provoca dor muscular pós-exercício. E eu ouço muito das pessoas assim, tá doendo meu músculo porque eu tenho ácido lático. Calma, vamos entender o que é essa dor muscular pós-exercício. A dor muscular depois de algumas horas do exercício não é causada pelo ácido lático presente no músculo ou no sangue. O ácido lático em si, ele vai ser metabolizado em no máximo 2 horas para qualquer pessoa. Então, o que causou a dor que você sente no dia seguinte, 2 dias depois, ou aquela tardia, 3 dias depois, não é o ácido lático em si. É a microlesão do músculo. Quando você faz exercício muito intenso ou com muita carga, você provoca microlesões no músculo e é isso que dá a sensação de dor tardia do exercício. Aquela dor inicial que você sente no primeiro momento, onde você está praticando o exercício, aquela queimação, pode ser uma sensação pelo aumento da acidez do tecido. E aí sim tem a ver com o ácido lático. Mas logo após o exercício, logo após essas primeiras, no máximo 2 horas, as dores que você vai acumulando no tecido tem muito mais a ver com a própria tensão que o exercício gerou no seu músculo. E nesse sentido, é muito interessante que a gente use algumas ferramentas para diminuir essas tensões que ficam no músculo, até porque quando essas tensões pós-exercício ficam no músculo por muito tempo, elas atrapalham a circulação, dificultam a limpeza do tecido em relação a esse próprio ácido lático que está lá no músculo e vai favorecer o processo de dores musculares por esse acúmulo de tensão que pode permanecer por mais dias. Em relação a esse tipo de tensão muscular acumulada, fazer atividades leves a moderadas entre as atividades intensas pode ajudar a limpar pelo menos o lactato que está no sangue. Isso é o que os estudos mostram, mas não
o lactato que está lá dentro do músculo. Para isso não houve diferença. Ainda fica muito difícil a gente afirmar que atividades físicas leves a moderadas, fazer esse desaquecimento com atividades dinâmicas, possa favorecer mais do que atividades passivas, como banheira de gelo, como botas compressivas ou o próprio repouso com as pernas para cima. Alguns dados são um pouco inconsistentes nesses estudos, mostrando que um estudo em relação ao outro dá diferença. Alguns estudos mostraram que realmente esse desaquecimento com atividade física ativa, leve a moderada, faz com que a performance na próxima atividade física intensa seja melhor. E outros estudos demonstram que não. Para resumir, para ficar mais fácil de entender o quanto essa informação toda que eu trouxe aqui, que esse estudo traz, podem ajudar a gente, o que ficou mais importante de informação nesse estudo para mim foi a importância da gente adaptar tipos de atividades para pessoas diferentes, para atletas diferentes em situações diferentes. Vou dar um exemplo. O tênis, os atletas ficam vários dias seguidos jogando, fazendo partidas em sequência. No judô, por exemplo, os atletas ficam fazendo lutas em sequência. E para a gente entender o que é melhor para cada atleta em cada situação, a gente tem que avaliar na hora cada atleta. Se o atleta estava extremamente exaurido no final da partida, da luta, não faz sentido a gente colocar ele em atividade novamente, porque ele já está exaurido. Faz mais sentido a gente fazer algum tipo de recuperação passiva, onde ele pode ter essa drenagem dos tecidos favorecida por uma bota de compressão, por uma massagem, uma drenagem, e não necessariamente por uma atividade dinâmica. Em outros casos, onde o atleta se sente bem após a competição e ele tem outra competição em sequência, faz mais sentido, se ele está bem, faz sentido a gente dar alguma atividade leve a moderada para ele se manter ativo e fazer essa circulação acontecer naturalmente, porque essa circulação do sangue na atividade leve também vai favorecer a limpeza dos tecidos. Por isso que é importante a gente analisar cada atleta em cada situação diferente. Mesmo que forem esportes diferentes, a gente pode analisar dessa forma. Eu mesmo, em provas de montanha, eu já tive situações que eu corri 3 a 4 dias seguidos, provas muito duras com muita elevação. E entre uma prova e outra, o que eu fazia quando a gente estava, por exemplo, no El Cruce de los Andes, a gente estava no acampamento, o que eu fazia entre um dia e o outro, eu chegava mais ou menos na hora do almoço no acampamento, eu ficava andando bastante pelo acampamento, eu não ficava muito parado. E o tempo que eu parava, eu tentava ficar com as pernas para cima. Isso favorecia a drenagem dos tecidos e ao mesmo tempo, quando eu andava, ajudava a circular o sangue também, o que favorece a drenagem dos tecidos. Duas coisas que podem ser muito ruins quando você está nessa situação, precisando da recuperação muscular, é ficar sentado, porque sentado você atrapalha a circulação das pernas, ou ficar parado de pé. Porque quando você está parado de pé, você não tem o bombeamento das panturrilhas ajudando o sangue a circular nas pernas. Por isso, quando a gente anda, o bombeamento das panturrilhas vai favorecer muito a drenagem dos tecidos das pernas, porque eles funcionam como bombas compressoras que vão ajudar a empurrar o sangue venoso para cima e ajudar na drenagem linfática também. Provavelmente eu devo fazer mais um vídeo falando sobre isso no mínimo, porque eu continuo lendo alguns artigos sobre esse assunto, então vai vir muito assunto para falar sobre recuperação ativa, recuperação passiva, o uso das botas compressivas ou de banheira de gelo, quais vantagens e desvantagens. Aliás, eu já tive experiência com banheira de gelo e eu vou deixar para falar isso num próximo vídeo. Esse é o canal Físico Corredor, desafio 100 vídeos em 100 dias. Até a próxima!